Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Paititi. O vídeo passado foi a respeito de Eldorado. Eu tinha dito que ia ter um vídeo sobre Paititi. Acabei fazendo mais rápido do que eu imaginava, então vai ser postado hoje. Eu tô bastante puto porque eu gravei esse vídeo inteiro, gravei mais o comecinho do outro vídeo e o microfone simplesmente não registrou nada, então eu tô gravando pela segunda vez. Mas vamos lá. Talvez seu dedo esteja coçando para me perguntar cadê o desmistificando do Patatá. Eu não sei onde está o desmistificando do Patatá. Vamos lá, o que é Paititi? Paititi é uma cidade perdida na América do Sul, onde os últimos incas teriam fugido dos conquistadores espanhóis, levando consigo várias riquezas. A gente tem algumas reproduções que vergonhosamente confundem isso com o Eldorado. Então Paititi fica feita de ouro, ou algumas versões dizem que Paititi na verdade era povoada pelos blêmios, que é um povo que tem um rosto no peito. Isso não faz sentido. Isso aqui simplesmente, a lenda de Paititi original não tem nada de blêmios, não tem nada de Eldorado, não tem nada que relacione essas coisas. A lenda original é: os incas, fugindo da conquista, foram para algum lugar, um último reduto, levaram consigo alguns tesouros. Algumas versões dizem que eles vivem até hoje lá, como o último reduto inca. Algumas versões dizem que isso durou alguns séculos, algumas versões dizem que isso durou décadas. E de qualquer jeito, o produto final é: nós temos uma cidade inca perdida em algum canto da América do Sul. A principal fonte é o livro El Paititi. Eu não sei falar espanhol, mas eu sei ler espanhol. Acho que quase todo falante de português deve saber. Você pode dar uma olhada nele, ele é bem legal, porque metade dele é trabalhando com fontes e a outra metade são uma reprodução bem fiel das fontes. É simplesmente o texto original das fontes com algumas anotações. Então, é um texto bem legal para você seguir. Vamos lá. A gente, como de costume, tem precedentes. O precedente é dado pela forma de dois caras, o Pedro de Cândia e o Pedro Anzures. Esses dois caras fizeram uma expedição para procurar uma terra além da Cordilheira dos Andes, que fosse bem povoada, cheia de recursos para você ter gado e também para você manter a vida humana. Lembra aquilo que eu falei no vídeo passado? Que as expedições tinham 3 objetivos. Ou era achar uma passagem do Atlântico para o Pacífico. Isso não era o caso dessas expedições, ou era encontrar algum reino para ser conquistado, ou era propriamente achar um local em que você pudesse colonizar. Essa expedição partiu de Cusco, levou guias nativos, mas uma série de inconvenientes fez com que eles se desviassem para o sul e, portanto, fracassassem. A expedição do Anzures levou uma grande quantidade de nativos, mas também falhou. A expedição também fracassou. Lá eles ouviram boatos a respeito de um local chamado Província de los Morros, que seria uma região bem mais avançada. O Anzures enviou soldados para procurar por essa localidade, mas não a encontrou. E é bastante possível que esse povo correspondesse à região ali do Llanos de Morros. A gente vai falar mais adiante do que o Llanos de Morros corresponde. Essa expedição já estava com provisões baixas, decidiram voltar, encontraram os soldados do Cândia e, na prática, muitos espanhóis e quase todos os nativos morreram com isso. Essas expedições procuravam seguir as trilhas antigas dos Incas. E a gente tem um cara chamado Diego Alemán, de 1564, que descreve um local chamado El Patiti. El Patiti teria uma província banhada pelo rio Patiti, e lá nós teríamos uma grande lagoa, com uma ilha no interior e um templo nessa ilha. Essa descrição também menciona Pacarres, conforme está aqui. Pacarres fica nesse local, fica então ao sul do lago Titicaca, e essa província estaria ao nordeste, estaria portanto daqui para cima, estaria nessa região aqui. E a gente tem uma expedição de um cara chamado Juan Álvarez Maldonado, de 1567, que descreve a lagoa de Paititi. É dito que um local chamado Rio Magno e Rio Paucarmaio, a gente não sabe propriamente quais são esses rios, eles desaguam na lagoa, e o Rio Magno entra com esse nome, mas ele sai da lagoa chamado Rio Paititi. É dito que o rio corre mais 1000 léguas até desaguar no Mar do Norte. Que diabos é Mar do Norte? Mar do Norte, na verdade, é o Oceano Atlântico, que fica ali nas proximidades do Caribe. Na vizinhança do rio Paititi teria uma cordilheira habitada pelos Palmainos e uma planície habitada pelos Corocoro. Percebe-se, então, que dessa descrição a gente tem também o rio Beni. Essa descrição gira, na verdade, em torno do rio Beni e em torno dos seus arredores, mas a gente não consegue precisar exatamente onde que o rio Beni se encontraria apenas com base nessa descrição aqui. Porém, a gente sabe muito bem onde que está o rio Beni, conforme a gente vai falar mais adiante. Nada de extraordinário por aqui. Porém, um padre chamado Andrés Lopes decide usar o nome de Paititi em uma crônica. Essa crônica, na verdade, está mais para uma fábula. Esse texto foi descoberto em 2001 e a galera ficou, opa, cidade perdida e tal. Mas, na verdade, não é bem assim. É dito que
teria um reino de homens brancos que viveriam em civilização, chefiados por um rei bastante poderoso, que teria prata, ouro, pedras preciosas, mas seria pagão. E aí alguns índios que vinham de Cusco chegaram em Paititi trazendo um crucifixo. Lá o rei de Paititi presenciou um milagre que aconteceu em volta desse crucifixo, e esse milagre então fez ele decidir pela conversão ao catolicismo. Ele chegou em Cusco, acompanhado desses índios. O rei de Paititi então foi batizado pelo dito padre e faleceu pouco tempo depois. O milagre é narrado então ao padre pelos índios e, de acordo com esse texto, Paititi ficaria 10 dias de viagem de Cusco. Agora a questão é, isso é uma fábula, tá? Isso é um texto feito justamente para estimular o ceticismo, assim por diante, mas na prática isso é uma fábula. Isso não tem evidências de que tenha acontecido de verdade, não é um texto de geografia, não é um registro de exploração, não é um mapa, não é nada do gênero. O que parece é simplesmente uma fábula. Posteriormente, algumas versões adaptam esse texto para dizer que os índios não eram meros índios, na verdade eram incas que estavam fugindo, mas a coisa é um pouco mais complexa para os incas entrarem aí na história. A gente tem um cara chamado então Cabelo, que é um missionário que estava visitando as comunidades nas margens do rio Beni. O rio Beni corresponde a esse aqui, também o rio Tuiuti, então um pouco mais abaixo da Foz, nessa região aqui. E ele recebeu então um convite para visitar o que ele chama de grande e poderoso rei Marani de Paiti, que supostamente estaria próximo. Eu falei Paiti, mas falei errado, é Paititi, claro. Perceba que a grafia aqui muda de um slide para o outro, isso é proposital, porque as fontes divergem em relação à grafia de Paititi. Então, Paititi, desse jeito aqui, é como está escrito nessa versão. Ele diz então que as pessoas, para aprenderem mais, tentarem conseguir mais informação sobre Paititi, naveguem rio Beni abaixo, porque eles podem então conseguir mais informações. Porque o Cabelo, não visitou os Paititi. Um problema de já ter gravado esse vídeo é que eu lembro que eu já falei uma coisa, e aí eu não sei se eu já falei essa coisa agora ou se eu já falei essa coisa há 30 minutos atrás, quando eu estava gravando o vídeo pela primeira vez. Então me perdoem se eu falar 2 vezes a mesma coisa, eu espero não simplesmente pular nenhuma parte. Bom, Gregório Bolívar também passou meses entre os nativos e se dedicou a documentar os povos nas proximidades do rio Beni, nessa região aqui, e ele descreve então que nós temos aqui o rio Mamoré, e nós temos o rio Paititi como sendo um rio que entra no rio Mamoré em algum canto. Estou pegando um local totalmente aleatório, tá? Mas o rio Paititi então seria um afluente do Mamoré, e o Mamoré, claro, seria então um afluente do Beni, conforme está descrito aqui. O Mamoré deságua no Beni. A parte do Mamoré desaguar no Beni é verdade, mas a parte do Paititi desaguar, no Mamoré, a gente não consegue confirmar porque a gente não sabe, afinal, qual que é o rio Paititi nesse momento. O mapa do lado aqui corresponde então aos nomes que são da época e não aos nomes de hoje. Eu vou pegar outro mapa aqui, que nós temos o rio Madre de Dios. Esse rio aqui é o rio Madre de Dios. Então, o Beni deságua no Madre de Dios e ele é Madre de Dios em toda essa parte aqui. Mas na época era Beni, então a gente vai chamar de Beni para fins de simplicidade, para não confundir nada. E a gente tem um cara chamado Juan Recio de León. O Juan Recio de León fez algumas memórias que dizem a respeito do Paititi de uma forma muito mais tangível. É dito que ele ouviu falar a respeito de uma grande lagoa que tinha ilhas povoadas governadas pelo grande Paititi. Os habitantes pegariam pérolas dessa lagoa, mas eles não sabiam decorar essas pérolas. Então eles trocavam essas pérolas com outros índios por outros tipos de itens e faziam isso 2 ou 3 vezes por ano. Mais notícias sobre o Paititi poderiam ser dadas por uma tribo vizinha. Essa descrição parece coincidir bastante com Llanos de Morros. O Llanos de Morros é uma região que normalmente metade do ano é seca, na outra metade é alagada, e nesse momento então o nível da água sobe, e nós temos várias ilhas que, conforme os indícios arqueológicos indicam, já foram sim habitadas. Aqui, esses povos do Llanos de Morros usavam ornamentos de pérolas, e nós temos inclusive um lago numa certa região que nós temos ali vestígios de moluscos de água doce que sim, produziam pérolas. Então uma coisa está começando a fazer sentido. Essa descrição também menciona que ele observou uma fortaleza abandonada aqui na confluência do Madre de Dios com o Beni, nesse local aqui. Ele não sabia se a fortaleza era inca ou não, ele imaginou que pudesse ser inca, porque parecia inca. Nem a gente sabe ao certo se essa fortaleza chamada de Las Piedras é propriamente inca, mas provavelmente ele está se referindo a esse local aqui. Se os maquires eram vizinhos de Paititi, então é de se imaginar
que o reino estaria na região aqui batizada de Llanos de Morros. De qualquer forma, esse testemunho não menciona nenhum tipo de lugar fantástico e nem incas fugitivos. De onde exatamente, então, viriam os incas fugitivos? Daqui. A gente tem dois caras, o Álvares de Toledo e o Juan de Ojeda, que ficaram entre os índios toromonas por 2 anos, e lá ele foi informado de que os incas tinham passado pelas terras dos toromonas fugindo de Cusco. E eles então se assentaram num local chamado Paititi, na confluência de 2 rios, em uma colina chamada Tupai, bastante rica entre ouro e prata. Então essa confluência seria o rio Paititi e o rio Mapaira, conforme está indicados. Ambos aqui viriam então para o rio Beni, e o rio Beni, por sua vez, iria para o rio Madre de Dios, conforme eu acabei de descrever por aqui. Seria de acordo com esse funcionamento. Perceba que anteriormente a gente tinha aqui como o Paititi sendo um afluente do Mamoré. Isso é normal, tá? Esse tipo de divergência costuma mesmo acontecer, isso não é nada surpreendente até esse momento. Deixa eu voltar para onde nós estávamos, é exatamente aqui. Bom, agora a questão é, os toromonas, quando eles disseram isso, já tinha passado mais de 1 século da fuga dos indígenas em direção aí ao suposto Paititi. Então, há mais de 1 século atrás, os indígenas passaram de fato pelas terras dos toromonas, e então os toromonas supõem que os incas poderiam ter se assentado em Paititi. Isso aqui não é uma confirmação direta, isso aqui não é os toromonas falando, olha, de fato eles estão em Paititi, a gente conhece Paititi, a gente vai lá de tempos em tempos e lá é composto por antigos incas. Não, a informação é, olha, 100 anos atrás os incas passaram aqui pela nossa terra e agora a gente supõe que eles vivam em Paititi. A informação é basicamente essa, e daí surge o mito a respeito de Paititi ter sido fundada por incas fugitivos, mas a gente vai perceber que não é o caso. Não é isso que aconteceu. Ainda falando desse caso aqui, um dos índios toromonas apresentou um objeto de ouro que tinha sido dado pelo avô dele para ele, e que por sua vez o avô tinha recebido de um fugitivo inca, que teria se estabelecido então nessas terras ao leste entre os rios Paititi e Mapaira. Seria então um povoado inca. Bom, a questão é que os jesuítas ganharam interesse aqui nos Llanos de Morros. Paititi e Llanos de Morros acabaram se fundindo no mesmo objetivo, e eles então fizeram uma série de incursões nessa região chamada de Misiones de Morros. Essas incursões, essas missões foram especialmente baseadas porque os povoados do Mamoré pediram ajuda dos povos de Santa Cruz de la Sierra em conflitos locais. E eles viram, assim, uma oportunidade para se infiltrar nessa região. E a gente tem, então, a solução do mistério. A gente tem um padre chamado Agustín Zapata, que passou vários anos entre os Caiuvava ou Caiubaba, que fica nas proximidades aqui do Mamoré, nas proximidades desse rio que eu marquei em azul, conforme está descrito aqui. Ele foi levado para conhecer um cara chamado, olha só, Cacique Paititi, de um dos grupos dos Caiuvava. O cacique foi descrito como sendo um homem de barba branca que chefiava 7 cidades muito povoadas, 6 delas com mais de 1.800 habitantes, então era realmente uma região considerável. Ele ficou de voltar para Paititi 2 anos depois, e de fato voltou, relatando várias cidades com ruas e praças e presenciando uma festa que era frequentada por índios usando adereços de penas. Então a gente tem uma descrição bem interessante, ok, é um povoado legal, tal, tudo mais, mas não tem nada de fantástico, não é um povoado de homens brancos e etc, também não é um povoado de antigos incas, também não é feito de ouro, também não tem blêmios, também não tem grandes riquezas, não, é simplesmente mais um povoado. E finalmente, então, Paititi foi localizado. Paititi, que até o momento estava apenas nas proximidades virtuais dos demais relatos, então a Paititi fica em tal região, mas a gente não foi para lá, a Paititi fica para cá, mas a gente não chegou. Agora não, agora uma pessoa de fato chegou em Paititi e de fato pode reportar para a gente. Paititi, nesse sentido, foi finalmente localizado. Mas quem são os Caiuvava? Os Caiuvava vivem aqui nessa região do Mamoré, na região em que eu estou traçando essa seta para vocês. Eles têm um idioma bastante isolado, que não tem parentesco com outras línguas da América do Sul. E a gente tem um documento bastante curioso, é do fim da época das missões, que diz que esses índios tinham o hábito de consumir folha de coca. Hoje em dia isso não é muita surpresa, muitos índios fazem isso mesmo. Mas na época não, na época nenhuma outra tribo aqui dos Llanos de Morros consumia folha de coca. Isso indica que talvez eles tivessem sim algum tipo de relação com os povos dos Andes. Porém, nós não encontramos registros arqueológicos sólidos de que os incas realmente estivessem lá, ou em Llanos de Morros, ou propriamente entre os Caiuvava.
A partir de 1604, os Caiuvava fazem parte de uma missão jesuítica chamada Exaltación de la Santa Cruz. Isso mudou completamente a cultura do povo, eles passaram a viver em cidades muito mais em estilo europeu, conforme está descrito aqui, casas de adobe, telha, etc. E isso, como eu disse, mudou bastante mesmo o estilo de vida desses povos. Então, isso acontece principalmente na cidade de Exaltación, conforme um texto de 1879 revela pra gente. Em outras palavras, a Paititi do mundo real é uma Paititi talvez até mais decepcionante, mas ao mesmo tempo real, que designa uma região chefiada por um cacique dos Caiuvava. Ele chefiava cerca de 7 cidades, cada uma com, 2.000 habitantes, então isso dá ao todo 14.000 habitantes, vamos colocar assim no máximo. Mas sem elementos fantásticos, sem nada de cidade lendária e assim por diante. Mas isso não impede que as pessoas procurem pela cidade lendária. Você tem todo o direito de ir atrás da Paititi lendária, de uma cidade cheia de riquezas que os incas fugitivos habitavam. Se a gente achar essa cidade, a gente não vai chamar de Paititi, porque a Paititi do mundo real já foi achada, ela se chama Paititi, mas ela não tem nada dessas coisas fantásticas, então não faz sentido chamar uma outra cidade de Paititi também. Mas de qualquer jeito você pode pesquisar, a gente tem várias pesquisas assim. A gente tem uma que encontrou alguns petróglifos que algumas pessoas imaginam que possam ser um mapa e também uma fortaleza, supostamente inca. A gente tem dúvida se esses artefatos são mesmo incas. A gente tem um cara que investigou algumas supostas pirâmides, mas viu que elas eram simplesmente formações naturais. A gente tem uma missão para Paititi, que descobriu uma série de ruínas supostamente incas, conforme estão nas imagens. A gente tem um cara que supostamente achou Paititi e fez isso interpretando alguns petróglifos como se fossem um mapa, mas essas análises não trazem nada além de linhas arbitrárias. Então olha só, o cara fez aqui um tridente a partir do que estava no petróglifo. Ele supôs então, portanto, que isso aqui poderia ser uma correspondência, mas eu também consigo formar um tridente aqui, olha só, aqui a gente tem um tridente, pronto, aqui a gente tem um tridente igualzinho a esse, olha, opa, aqui a gente tem mais um tridente, olha só, outro tridente. Então é muito fácil de você pegar os desenhos aqui e você tentar traçar em cima da imagem do Google Earth, e supostamente então você localiza Paititi como se estivesse aqui, mas isso carece de evidências, a gente não tem indícios de que realmente essa análise faz algum sentido, sequer de que isso aqui realmente seja um mapa propriamente. Nada parece, claro, que isso aqui seja exatamente um mapa. Uma pesquisa de 2016 seguiu o caminho da pedra no Peru e também encontrou alguns registros que podem ser incas, mas que demandam investigações. Assim a gente conclui que a versão lendária a respeito de Paititi é uma aglutinação de duas versões principais, principalmente, em primeiro lugar, aqui a fábula do padre, que é uma fábula, não é para ser levado ao pé da letra, e depois, claro, essa ideia de que tinha um povoado de incas fugitivos numa terra rica, assim por diante. Mas, mais uma vez, isso é um relato de um século depois de que os incas passaram por lá e talvez estivessem em Paititi. As pessoas vão para Paititi e descobrem que não, que os incas não estavam em Paititi. Eles fugiram e a gente não sabe sequer exatamente qual era esse contingente de incas fugitivos, se eles acabaram sendo capturados e assim por diante. Paralelamente, então, a versão realista de Paititi é uma cidade que começa no nosso horizonte virtual, eventualmente vai parar no nosso horizonte real, e aí a gente descobre que Paititi era uma tribo nas proximidades do rio Mamoré, na região de Llanos de Morros, chefiada por um cacique chamado Paititi, fazia parte dos Caiuvava e formava uma confederação de 7 cidades com praças, ruas, população razoável, mas sem nada de fantástico. Vale lembrar, claro, que os demais achados arqueológicos que eu mostrei até então não são exatamente Paititi, porque aqui a gente não tem as riquezas, a gente não tem garantia de que seja Inca e assim por diante, nem que seja de Incas fugitivos. Você até pode achar mais um sítio arqueológico Inca, mas você tem que provar que esse sítio foi feito no período da conquista. Foi justamente quando esses Incas teriam motivo para fugir. Então, valeu pelo vídeo, em breve a gente se vê, falou!